Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar aqui 2 Coríntios, capítulo 12. Até os capítulos anteriores aqui, o apóstolo Paulo estava falando sobre vangloriar-se, que significa atribuir glória, né? Vangloriar-se de si mesmo é atribuir glória a si mesmo. E aí então ele falou, eu vou me gloriar loucamente. E ele fala que gloriar-se em si mesmo é loucura, que a gente tem que se gloriar no Senhor e atribuir toda a glória e crédito das coisas que acontecem a Deus, tá bom? E aqui então, no capítulo 12, começando no versículo 1, ele vai começar então falando, não convém vangloriar-me, mas ele vai compartilhar aqui uma experiência pessoal dele. Eu, particularmente, eu amo essa experiência que o apóstolo Paulo compartilha aqui. Tá bom? Vamos ver se a gente começa aqui do versículo 1 e se a gente alcança ali o versículo 11, tá bom? Finalizando aqui. Diz assim, versículo 1. Em verdade, não convém gloriar-me, mas passarei as visões e as revelações do Senhor. Então, a primeira coisa, ele fala que ele não queria se vangloriar, tá bom? Mas ele quer contar uma experiência pessoal. E aí ele dá uma amenizada aqui, né? Ele vai contar essa revelação, a princípio, como se não fosse ele, tá bom? Vamos lá, versículo 2 aqui, diz assim, ó. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Então aqui o apóstolo Paulo começa falando, né, que ele conhece um homem que foi arrebatado ao terceiro céu, significando ali da terra para lá, né, significando o reino celestial, passaria pelo reino telestial, o reino terrestrial e o reino celestial. Esse seria o terceiro céu. Então ele conta que ele foi arrebatado a esse local, tá bom? E aqui ele faz um contraste muito interessante, que ele fala que se no corpo ou fora do corpo ele não sabe, porque uma experiência tão forte assim, ele não consegue descrever. E a pessoa não sabe como que ela está na presença de Deus. Então, só Deus sabe como isso é possível. Então, ele fala, ele fica muito difícil. Até nós, né, a gente vê um contraste aqui que é difícil a gente compartilhar o nosso testemunho em descrever sentimentos que nós temos, em descrever como nós sabemos que Deus nos respondeu as orações, a paz. Então, é um sentimento mais espiritual, né, do que algo físico que a gente vê, né? Então aqui o apóstolo Paulo ele começa falando, né, que conhece esse homem é ele mesmo, né? E, inclusive a gente consegue fazer uma separação, né, entre o homem carnal e o espiritual, porque ele não sabe se é do corpo ou fora do corpo, né? Então ele começa falando isso. Então vamos continuar aqui, ó. Aqui é interessante também, só compartilhando com vocês, que diz aqui, ó, há 14 anos, ou seja, fazia 14 anos que o apóstolo Paulo tinha tido essa visão, que ele foi até o reino celestial ali, tá bom? Então, veja só, ele guardou silêncio toda a vida dele. Esses 14 anos que ele foi pregando o evangelho, em momento algum, ele prega o evangelho para as pessoas dizendo, o evangelho é verdadeiro porque eu fui ao terceiro céu, porque eu fui no reino celestial, lá é ótimo, nós temos que ir para lá, né? Então ele não usa desse artifício, por quê? A pregação do evangelho de Paulo e o nosso também é o quê? Fé no Senhor Jesus Cristo, arrependimento, batismo, né, nas águas e recebimento do Espírito Santo. Então essa era a base da pregação do apóstolo Paulo e deve ser a nossa também, ao compartilhar com as pessoas o evangelho. Então você não tem que se preocupar se você teve uma grande experiência espiritual. Até porque o apóstolo Paulo ele foi reservado. Se não fosse aqui em Coríntios, né, no capítulo 12, dele os falsos apóstolos ali, né, estavam se vangloriando, aí ele fala, eu não tenho do que me vangloriar, isso é loucura, mas eu vou contar essa experiência para vocês. E aí, então, ele menciona essa experiência aqui aos Coríntios, a qual ele vai, né, ao terceiro céu, ao reino celestial ali. Então, simbolizando, né, era algo que ele viu. Mas aqui, conforme ele vai falar, é algo indescritível. Não tem como ele descrever essa experiência que ele teve, né? Mas observe que ele foi reservado. Há 14 anos ele nunca havia contado essa experiência aqui, né? E aqui ele faz esse registro, tá bom? Vamos lá, versículo 4 agora, versículo 3, eu li o 2. Ó, ele continua assim, e sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Novamente ele cita aqui, né, que
que a experiência é tão indescritível, né, que ele não sabe se estava no corpo ou fora de corpo, mas Deus sabe. Aqui também tem uma implicação que fala que se não fosse Deus dar essa revelação, ele por ele mesmo ele não teria essa revelação. Mas pela misericórdia de Deus ele alcançou essa revelação, né? Esse estado que ele foi ao terceiro céu. Diz assim, ó, e foi arrebatado ao paraíso e ouvi palavras inefáveis, a qual o homem não é lícito falar. Então as coisas que ele viu não era lícito falar. E mesmo que ele pudesse descrever como era o reino celestial, são palavras inefáveis, né? Essa palavra inefável significa indescritível, inexprimível, não dá para você descrever o que estava acontecendo, né? Eu gosto muito dessa revelação aqui, eu comparo ela com a seção 76 de Doutrina e Convênio, na qual fala dos reinos de glória. Ali Joseph Smith ele faz uma comparação ali do reino celestial, né, o reino terrestrial e o reino celestial, que é o que o apóstolo Paulo menciona aqui. Tá bom? Ele faz a menção. E como que Joseph Smith descreve esses reinos, né? Não tem como descrever. Né? A gente vê que ele fala que o reino celestial, né, que é o menor grau de glória, ele é muito, não tem como descrever esse local. Por exemplo, o melhor lugar paradisíaco da Terra, o lugar mais bonito que existe, ainda assim não chegaria aos pés do reino celestial, tá bom? E aí para comparar os outros reinos só com o reino inferior, né? Então ele fala, e o reino terrestrial supera em todas as coisas o celestial. Então observe, se um é tão bom e a gente não consegue descrever, quem viu não consegue descrever, o apóstolo Paulo não consegue descrever, também fala que não é lícito falar sobre essas coisas, né? Então imagina o outro reino que é maior ainda. E aí depois do reino terrestrial vem o reino celestial, que é o que o Paulo fala aqui, ao terceiro céu, comparando assim. E o reino celestial supera em todas as coisas, o reino celestial e o reino terrestrial, tá bom? Supera em todas as coisas. Então é uma coisa imensurável para nós, tá bom? Que tem preparado para nós. Então ele agora começa a falar desse arrebatamento, né, como se ele fosse ao paraíso, né? Aqui, se for uma referência ao paraíso, Jardim do Éden, né, seria simbolicamente a presença de Deus, porque Deus andava com Adão e Eva ali. Então significa a melhor coisa no reino celestial é a presença de Deus, de estar com o Pai Celestial e Jesus Cristo ali, tá bom? Então essa é a melhor coisa no reino celestial. Vamos lá para o próximo versículo aqui, versículo 5. De um tal me vangloriarei eu. De um tal me vangloriarei eu, mas de mim mesmo não me vangloriarei, senão nas minhas fraquezas. Então ele fala, eu me vanglorio nas minhas fraquezas, né? Mas não de ter recebido essa revelação. Por que que ele não se vangloria de ter recebido essa revelação, né? Aqui a gente usa como visões, mas ele foi arrebatado, ele foi lá, né? E ele não consegue descrever se foi no corpo ou fora do corpo, mas ele atribui que ele não pode se vangloriar porque não foi mérito dele. Foi o Senhor que quis mostrar a ele essa grande revelação, que levou ele até o reino celestial, tá bom? Então, continuando aqui, versículo 6. Versículo 6 diz assim: porque se quiser vangloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Aqui então ele fala, ó, se eu contar dessa experiência para você, e é o que ele estava fazendo agora, eu não estou sendo nécio, tolo, porque o que eu estou falando é verdade. Então tolice, ser nécio é falar a mentira, desde que ele esteja falando a verdade, então ele não está se vangloriando aqui, né? Então ele diz, porém, deixo isso, que a ninguém pense que de mim mais do que a mim, ou vê de mim o ouve, né? Eu vou ler o versículo inteiro na íntegra aqui, o versículo 6, né? Diz assim, porque se quiser vangloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, porém deixo isso, para que ninguém pense que de mim mais do que em mim, vê ou em mim ouve. Aqui ele está falando novamente, né? É um jogo de palavras que faz sentido assim, que é por Deus que ele viu isso, né? Não foi algo que ele mereceu, mas foi algo que ele foi arrebatado por Deus e foi levado ali para ver, né, o reino celestial ali. Versículo 7. O versículo 7 aqui, eu acho que é um dos melhores versículos aqui,
E tem muitas interpretações. Deixa eu compartilhar com vocês aqui, ó, versículo 7. E para que não me enaltecesse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, mensageiro de Satanás para esbofetear, para que não me enaltecesse. Ou seja, a revelação que o apóstolo recebeu foi tão grandiosa, que para ele não se vangloriar, o próprio Senhor colocou um espinho na carne de Paulo, para ele entender a fraqueza dele, ele não se achar melhor do que as outras pessoas. O que seria esse espinho na carne do apóstolo Paulo? Não é mencionado nas Escrituras. A gente pode fazer várias interpretações aqui, né? O próprio manual da igreja, do Instituto, eu cheguei a dar uma olhada, ele não traz algo incisivo, dizendo, o espinho na carne de Paulo é isso, né? A gente pode, sim, falar algumas coisas que a gente pode achar que seja, né? Mas, a princípio, eu quero compartilhar, assim, o espinho na carne é algo ruim, né, na verdade, é algo que machuca, que dói. Então, ele teve, sim, essa grande revelação, mas também ele tinha uma grande aflição, um espinho na carne dele que doía, tá bom? E fazia com que o propósito desse espinho, dessa aflição, era para ele não se enaltecer. Ele tinha que conviver com esse espinho, tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, eu sou muito grato pela escritura não dizer qual é o espinho da carne. Embora eu tenha estudado mó tempo aqui para tentar ver e trazer interpretações, eu estou deixando um monte de interpretações aqui na descrição do vídeo. Se não couber tudo aí na mensagem no YouTube, pede no meu WhatsApp, eu sempre deixo o meu WhatsApp no final da mensagem. Então tem muitas interpretações do que é esse espinho na carne de Paulo. E conforme eu falei, eu sou grato por ele não ter mencionado qual era o espinho especificamente. Por quê? Porque para nós, o espinho na carne pode ser diferente para cada uma das pessoas. A dificuldade, né? Para o Adriano, o espinho na carne pode ser uma coisa. Para Marli, pode ser outra. Né? Para várias pessoas, né? Para o José, um tipo de espinho. Às vezes o que aflige uma pessoa não aflige a outra. Então, para Maria, o espinho na carne pode ser outra coisa. Então, no manual do Instituto, não traz incisivamente o que é. Mas poderia ser algo físico, que o apóstolo Paulo tinha, ou algo espiritual que o afligia muito. Tá bom? Fisicamente, falando sobre fisicamente, eu trouxe uma parte aqui, ó, em Gálatas 4, versículo 15, 5. Gálatas capítulo 4 e também no capítulo 5, na verdade. O apóstolo Paulo fala sobre que se o povo pudesse, eles dariam os próprios olhos para Paulo. Então, é possível que o apóstolo Paulo tivesse alguma deficiência ali no olho, ou adquiriu alguma cegueira, embora a escritura não diga dessa maneira, mas ele fala que as pessoas amavam tanto ele que, se possível, daria os olhos dele para ele, né? Então, ele tinha alguma dificuldade nos olhos aí. Será que era essa a dificuldade de Paulo, o espinho na carne? Bom, eu acho que as coisas da vida acontecem, né? A gente vai envelhecendo, os apóstolos, e vai tendo debilidade, às vezes a pessoa fica em cima de uma cama, né? Eu acho que poderia ser algo mais espiritual do que na carne especificamente. Uma das interpretações que tem aqui, que eu não gosto dessa interpretação, é da Vulgata Latina, tá bom? Ela traz aqui que o espinho na carne de Paulo seria conviver, uma luta que ele tinha interna entre ser espiritual e ser carnal, né? Ou seja, o espinho na carne dele eram as tentações que ele passava. Eu não gosto muito dessa interpretação por conta que eu acho que uma pessoa regenerada por Deus, né, ela já nem pensa mais no pecado. Pelo contrário, né, a gente vê que quando há uma mudança forte no coração, a pessoa vê o pecado com o mais horrível horror. Né? Ela quer sempre fazer o bem, elas não têm mais disposição para praticar o mal, somente de fazer o bem. Então, eu descarto essa parte aqui, que seria o espinho na carne, as tentações que Paulo tinha. Né? Eu acho que ele não se sentia tentado. Ele tinha perseguições, dificuldades, mas a tentação, eu acho que ele estava em um nível de espiritualidade assim que não era, o espinho na carne de Paulo não era essas tentações aqui, tá bom? Para mim, eu acho que não. Outra coisa também, uma das partes que poderia ser o espinho na carne de Paulo
seria porque ele foi ao reino celestial, né? Imagine como é bom lá, não tem como descrever. Ele esteve na presença de Deus. Voltar para a terra, né, e ficar no seu próprio corpo, isso poderia ser um tormento muito grande. A pessoa quer estar com Deus, né? Então isso poderia ser um tormento para ele. Inclusive, em algumas passagens de Escritura, ele cita, né, que coisa melhor seria estar com Cristo, morrer e estar em Cristo. Porém, ele julgava melhor também ele estar na terra e ajudar as outras pessoas a conhecer o Evangelho, a se aproximar de Deus, tá bom? Então poderia ser isso também, a ausência, né? Outra coisa também que poderia ser o espinho na carne de Paulo seria o amor que ele tinha pelas outras pessoas. E aí ele considerava muito difícil achar que uma alma pudesse se perder, né? E outra coisa também, o próprio povo da nação dele havia o rejeitado, os judeus. Então ele estava pregando sempre entre os gentios. Então o próprio povo dele, né? Então às vezes o espinho na carne de uma pessoa pode ser o familiar, o filho que está no caminho errado. Então aquilo é algo que dói, né? Mais uma coisa que eu queria trazer aqui na escritura, quando fala o espinho na carne, a palavra espinho aqui traduzida no grego é uma estaca pontiaguda, um pedaço de pau enfiado dentro da pessoa. É algo que dói constantemente, tá bom? Teve, teve uma vez que um homem, né? Ele esqueceu a chave, não sei o que aconteceu. Ele teve que pular o portão da casa para entrar. E a casa era de lança, né? Tinha aqueles portão com lanças pontiaguda. E aí ele escorregou, acabou entrando, né, a lança nele ali. Aí foi chamado lá o bombeiro para resgatá-lo. E algo interessante é que eles não podiam tirar o homem daquela lança, né? Então eles cerraram o portão inteiro e levaram ele com parte do portão até o hospital, né? Então, ou seja, o espinho na carne de Paulo, essa estaca, né? Aqui é falado como uma estaca na tradução. Era algo que estava dentro dele, que o machucava, mas não podia tirar. Não, era impossível. Ele fala, né, que ele pede para tirar, mas o Senhor não tira esse espinho na carne dele. Essa estaca, né? Outra coisa interessante também, um modo de morte que existia, né, era empalamento, né? Tinha a morte por cruz, mas tinha uma morte também empalamento, que era enfiado um pedaço de madeira muito grande na pessoa, e aí torturando a pessoa morria, chamado de empalamento, a pessoa ficava empalada com um pedaço de madeira dentro dela, né? Eles iam... Então, também, levando em conta que esse espinho na carne é uma estaca, pode ser que era algo tão ruim que era uma dor intensa em Paulo e não podia ser tirado, tá bom? Então, é uma das interpretações aqui. Então, ele amava tanto as pessoas que ele não podia ver ali essas almas se perdessem. E aí eu queria compartilhar com vocês que poderia ser esse uma das coisas do espinho na carne. Os filhos de Mosias, né, após terem conhecimento, né, de Deus, sentir um pouco do que era o tormento no inferno, eles consideravam algo muito difícil de não compartilhar o evangelho. Eu vou ler as palavras aqui em Mosias, capítulo 28, versículo 3 e o 4, tá bom? Diz assim, ó: Ora, eles desejavam que a salvação fosse declarada a toda criatura, porque não podiam suportar que qualquer alma humana se perdesse. Eu acho que esse era o sentimento de Paulo, né? Após conhecer o reino celestial, saber o que tem lá, saber que uma alma ia se perder, para ele era um tormento enorme, né? Assim como para os filhos de Mosias. Até mesmo a ideia de que alguma alma tivesse de sofrer o tormento eterno fazia-os tremer e estremecer. Isso é um tipo de espinho na carne, né? E assim agia o Espírito do Senhor sobre eles, porque eram os mais vis pecadores. E o Senhor, de sua infinita misericórdia, julgou prudente poupá-los. Não obstante, eles padeceram muito angústia por causa de suas iniquidades e sofreram muito, e temendo que viesse a ser lançado fora para sempre. Então aqui fala, né, dessa coisa aqui de espinho na carne. Uma outra interpretação, não vai dar tempo de eu falar todas aqui. No Velho Testamento, quando Moisés está levando o povo para a Terra Prometida, ele fala, né,
que se eles manterem o povo da terra na terra lá e não expulsasse todo mundo, ele seria como aguilhões nas costas dele. Aguilhão é aquilo que finca na terra e sai rasgando a terra. Então, o afastar as pessoas de Deus, isso é um aguilhão, é um espinho na carne, é uma maneira diferente de falar aqui. Então, um espinho na carne seria isso. As bofetadas de Satanás, a palavra bofete aqui no Novo Testamento, do jeito que está escrito em grego aqui, significa com a parte das costas da mão. É um tipo de tapa para humilhar a pessoa, tá bom? E aqui, do jeito que está escrito, é algo constante, né? Então seria algo constante que o mensageiro de Satanás esbofeteava Paulo por isso. Talvez pelas almas que ele não conseguia conquistar, talvez os seus próprios patriotas ali, os judeus, tá bom? Então pode ser isso também. Lembrando que o espinho na carne não foi Satanás que pôs, tá bom? Ele esbofeteava, mas quem permitia era Deus. Deus pôs esse espinho na carne de Paulo. Vou fechar essa parte aqui, tá bom? Do espinho na carne. Eu vou deixar as interpretações aqui na descrição do vídeo. Vou passar aqui para os últimos versículos aqui, que a mensagem já ficou grande, né? Vamos lá aqui. Deixa eu ver aqui, versículo 8, né? Pulei aqui. Deixa eu ver aqui, versículo 8. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me vangloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Aqui é muito interessante que o apóstolo Paulo, ele ora para que o Senhor tire esse espinho na carne dele, né? Mas a primeira vez que ele ora, silêncio. Não tem resposta. A segunda vez, silêncio. E a terceira vez, o Senhor responde. Eu estou falando de uma oração fervorosa mesmo. E aí, então, na terceira vez, o Senhor fala que não vai tirar o espinho na carne. Que a graça do Senhor basta para ele, né? E que foi o Senhor que colocou esse espinho. Às vezes o Senhor nos dá dificuldades e nós devemos nos manter fiel até o fim, né? É isso o significado aqui. Aqui também, quando ele fala de boa vontade, significa que ele aceita esse espinho na carne, né? Assim como Jesus Cristo, né? Eu não faço a minha vontade, mas a tua. Então ele aceita, de boa vontade ele aceita. E pelo contrário, agora ele fala que gosta disso, né? Não que não cause dor, mas ele fala que por meio da fraqueza o poder de Deus se aperfeiçoa nele. Ele gosta do poder de Deus, ele vê a manifestação de Deus nas fraquezas dele, tá bom? Então eu gostei aqui do versículo 8 e 9 que fala sobre isso também. Versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por causa de Cristo. Porquanto estou fraco, então sou forte. Fui nécio em vangloriar-me. Vós me constrangeste. Aqui ele fala, eu contei essa experiência para vocês, de ter ido ao terceiro céu, ao reino celestial, mas vocês me constrangeram a isso. Não é uma experiência dessa que salva a vida das pessoas. Não era, veja que o evangelho que Paulo pregava era fé no Senhor Jesus Cristo, arrependimento, batismo e receber o Espírito Santo. Esse era o evangelho que ele pregava, né? Ele não saía compartilhando essa experiência que ele teve com as outras pessoas. Ele não se enaltecia nessa experiência. Imagino que era muito difícil para ele estar fora da ausência de Deus, da presença de Deus, depois de ter estado lá. E também era difícil para ele imaginar que alguma alma se perdesse. Então, por isso que ele pregava o evangelho como nunca, né? Então, é essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje, tá bom? Eu deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.